Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazendo a leitura e Deus vai ministrar o nosso coração. Então, de antemão, eu quero falar para você que essa palavra, ela vai gerar um confronto. Essa palavra, ela vai gerar uma reflexão. Essa palavra vai gerar um crescimento. E, principalmente, essa palavra vai trazer o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, eu peço que vocês acompanhem comigo. João, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, esse texto aqui, a parte que nós lemos desde o primeiro versículo, ele vai falar sobre 2 cenários completamente diferentes. A primeira coisa que ele vai falar é: tem uma festa. Tem uma festa em Jerusalém. E Jesus subiu para Jerusalém. Só que enquanto ele vai relatar sobre a ida de Jesus até Jerusalém, e o endereço principal de Jesus era chegar no templo, vai falar sobre um tanque que fica no meio do caminho. Um tanque que, se você vai para o templo, você tem que passar por esse tanque. O tanque chamado, então, de Betesda. Tanque chamado de Betesda. Agora, imagina, é uma festa, muitas pessoas estão indo a Jerusalém, mas elas têm que passar por esse tanque. E quando elas olham para o tanque, a alegria da festa se vai. Quando elas olham para o tanque, talvez toda a expectativa de uma boa festa adormece. Porque quando elas olham para o tanque, tem uma grande multidão de pessoas doentes. De pessoas doentes. Interessante que o tanque se chama Betesda. Significa casa da misericórdia. Por quê? Porque um anjo descia, agitava as águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. Por isso que se ajuntava todos aqueles enfermos, na esperança, na expectativa de ser o primeiro. É interessante que a gente analisando, a gente vai imaginar uma corrida de doentes, uma corrida de desesperados, uma corrida de perdidos, uma corrida de desacreditados, todos esperando o movimento das águas. Só que a palavra vai dizer que Jesus todos os anos subia para Jerusalém, todos os anos ele ia para o templo. A gente vai ver relatos de Jesus com 12 anos, indo até o templo. Indo até o templo. Então ali é um lugar que Jesus conhece. É um lugar que Jesus por muitas vezes observou. E Jesus vai passar ali novamente. Embora o destino fosse a festa, o tanque estava na agenda de Jesus. Mas eu quero que você entenda. As pessoas que passassem por ali, falassem: aqui é o tanque de Betesda. Porque Jesus, ele passou por ali. E mais à frente a gente vai ver que Jesus não deixava de perceber quem estava ali. Mas eu quero que você entenda algo. Por algum tempo, Deus deixou de falar com o povo. Por algum tempo, não se tinha mais profetas. Mas Deus
continuava operando naquele tanque. Naquele tanque. Deus nunca abandonou o povo, sempre dava o sinal da sua misericórdia. Agora eu quero que você imagine as pessoas passando naquele tanque, chamado de casa da misericórdia, e vendo as pessoas naquela situação. Pessoas que eram invalidadas pela sociedade, desprezadas. Pessoas que não tinham capacidade de se manter. Pessoas que não tinham a capacidade de trabalhar. Pessoas que não tinham a capacidade de ajudar alguém, porque elas eram necessitadas. Alguns poderiam dizer, aqui não é a casa da misericórdia. Porque essas pessoas, elas estão sendo castigadas. Viver uma vida assim é um castigo. Viver uma vida assim é uma judiação. Cadê a misericórdia? Eu quero dizer algo para você. Embora você tenha um problema, embora você tenha uma dificuldade, embora você tenha até uma enfermidade, mesmo assim, significa misericórdia, porque nós não merecíamos estar aqui. Mesmo assim significa misericórdia, porque nós não merecemos o favor de Deus. Mesmo assim significa misericórdia, porque ainda estamos aqui pela misericórdia de Deus. Alguns podem pensar que não, mas ainda é misericórdia. Aquele tanque ainda é a misericórdia de Deus. O anjo descer ali ainda é a misericórdia de Deus. Mas eu quero que você entenda algo. Vai dizer que Jesus ele está subindo e ele tem que passar por aquele tanque. Versículo de número 5 diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Irmãos, eu quero falar sobre uma realidade, quero falar sobre a atualidade, aonde cada vez mais nós queremos as coisas de forma rápidas, aonde cada vez mais nós queremos o instantâneo, aonde a tecnologia avança e começa a entregar os nossos interesses rapidamente, e a gente não tem mais paciência de esperar. Vai dizer que nesse tanque tem um homem enfermo há 38 anos. Irmãos, tem pessoas que se ficar na fila de um banco por 1 hora, ela desiste e fala, eu vou voltar outro dia. Se ela ficar na fila de um hospital por 4 horas, por 3 horas, ela desiste, eu vou voltar uma outra hora. Se ela ficar na fila de um supermercado, aonde ela está, porque tem condição de comprar o que vai comprar, mas se demorar muito, ela vai embora e deixa para trás o que ela ia buscar. Só que esse homem estava lá há 38 anos. 38 anos. Ele está lá todos os dias. Ele está lá todos os meses. Ele está lá todos os anos. E eu fico imaginando a expectativa. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Eu fico imaginando a esperança. Tomara que hoje eu consiga. Tomara que hoje eu seja o primeiro. Tomara que hoje eu seja o escolhido para conseguir entrar naquele tanque. Só que nós precisamos aprender essa lição. Embora ele seja enfermo há muito tempo, ele não desistiu. Embora ele seja enfermo há muito tempo, ele não parou. São 38 anos que ele estava ali, por quê? Porque ele escolheu estar ali 38 anos. 38 anos. Quantos de nós já desistimos por muito menos? Quantos de nós já paramos por muito menos? Talvez com 38 anos naquela condição, já é hora de aceitar. Já é hora de aceitar que eu vou viver assim para o resto da vida.
Já é hora de aceitar que nada vai acontecer. Já é hora de aceitar que eu não sou o escolhido. Já é hora de aceitar que eu não vou ser o primeiro. Já é hora de aceitar. Muitas vezes você falou isso para si. Na primeira semana. No primeiro mês. As coisas não vão dar certo para mim mesmo, eu tentei, eu lutei, eu chorei, eu orei, mas Deus não quer fazer, então já que Deus não quer fazer, é porque é para mim viver assim, é porque é para mim ficar assim, então para mim já deu. Chega, é tempo demais. Irmãos, nós estamos aqui na igreja, cotidianamente, a gente tem uma rotina, a gente vem para cá, toda semana, todo mês, todo ano a gente vem e a gente ouve nesse lugar falar sobre milagres. Mas muitas das vezes a gente ouve, mas o nosso coração não acredita mais. Talvez a gente ouve todo mês, mas o nosso coração não espera mais. A gente ouve todo mês, mas a gente já desistiu da nossa condição mudar. Só que ele estava lá, 38 anos, e ele estava lá. A gente ouve falar sobre milagres, e cada vez que um milagre é contado, cada vez que um milagre é falado, a gente vibra. Só que muitas vezes a gente não repara no detalhe. Qual detalhe? O período que levou para esse milagre acontecer. Quantas mensagens nós já não ouvimos sobre esse homem? Quantas mensagens nós já não ouvimos sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue? Foram 12 anos. A gente quer o milagre dela, mas não a paciência. A gente quer o milagre dele, mas a gente não tem a perseverança. Eu quero dizer para você que milagre tem o tempo certo de acontecer. Porque tem coisas que a gente não considera milagre porque acontece muito rápido. Como que aparece? Como que acontece um milagre? Qual que é o processo de um milagre? A primeira parte do processo de um milagre é que esse milagre começa como um problema. Todo milagre começa como um problema. De repente ficou doente. Estou com um problema na minha saúde. É assim que um milagre começa. Então, se tem um problema que começou na sua vida, esse pode ser o teu milagre. Se tem uma coisa em comum entre todos nós aqui, existem coisas que todos nós temos em comum e tem coisas que não. Por exemplo, todo mundo aqui tem carro? Não. Então, não temos isso, todos nós em comum. Todo mundo aqui é casado? Não. Agora, tem duas coisas que todos nós aqui temos em comum. Qual? Todos nós somos pecadores. E todos nós temos problemas. A terceira coisa que temos em comum. Todos nós temos um Salvador e esse é Cristo Jesus. Mas eu quero falar para você. Há 38 anos ele estava lá no tanque. O tanque onde acontecia o milagre. Onde acontecia o milagre? Só que Jesus olha para ele e Jesus ele repara no coração desse homem. Como assim? Irmãos, todos nós aqui estamos bem vestidos, tomamos um banho, passamos um bom perfume, vestimos uma boa roupa, nos preparamos dizendo, nós vamos à igreja, eu vou à igreja hoje. Que Deus tenha uma palavra ao meu coração, que Deus tenha uma resposta para a minha oração, que Deus tenha um milagre para a minha vida. E olhando para você, olhando para mim, a gente pode dizer, não, o irmão está bem, a irmã está bem, mas talvez o retrato hoje, espiritual, é de quem passar, olhar e falar, aqui é um tanque de Betesda. Irmãos, a nossa realidade é que nós somos miseráveis. A nossa realidade é que nós não somos nada. A nossa realidade é que nós somos doentes.
doentes. A nossa realidade é que nós estamos enfermos. Até a hora que Jesus aparece. Até a hora que ele chega no tanque, até a hora que ele entra com providência, até a hora que ele resgata a mim e a você. O tanque não era o lugar para onde os príncipes iam, mas foi o lugar para onde o Filho de Deus foi. Irmãos, a nossa realidade sem Cristo é retratada nesse tanque. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Não conseguimos mudar a nossa situação. Não conseguimos nos manter. Não conseguimos mudar a nossa realidade. Mas graças a Deus, o seu filho vai até o tanque. Mas eu quero que você preste atenção. O homem estava nessa condição e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo. Jesus sabia, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Jesus passava e via ele lá. Jesus voltava, via ele lá. Enquanto Jesus está aqui com os seus 31 anos, mais ou menos, esse homem está há 38 anos. Antes de Jesus nascer, o homem estava lá. Estava doente. Ele estava enfermo. Só que Jesus então entra na rotina de ir todos os anos para o templo. E Jesus vai observando. E Jesus vai observando. E Jesus vai observando. Jesus vai observando. Até que chega a hora que Jesus vai falar com ele. O que significa isso? Jesus já sabe há um bom tempo como você está. Jesus já sabe há um bom tempo como eu estou. Jesus já sabe há um bom tempo qual é o nosso estado. Não significa que Ele não nos viu antes, mas Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a hora certa de chegar, Ele sabe a hora certa de fazer, Ele sabe a hora certa que Ele vai operar. Jesus não tem pressa. Por quê? Porque Ele não perdeu o controle da tua vida e da tua história. Aleluia. Jesus passava ali, mas sabia, não chegou o tempo dele, não chegou a hora dele. Jesus passava ali, não é agora. Jesus passava de novo, não é agora. Até que chega o dia, você não vai perecer enquanto não chegar o dia dele operar um milagre na tua vida. Ah, Senhor, está demorando, mas eu sei o tempo certo. Só que preste atenção, esse homem está ali esperando um milagre, sim ou não? Está esperando um milagre. E aí Jesus chega e vê ele deitado. Vê ele deitado. E eu comecei a pensar, será que quem está numa corrida pela cura, será que quem está numa corrida dos desesperados vai ficar esperando deitado? Será que é deitado que tem que esperar? Ah, pastor, mas ele era paralítico, ele era coxo. Tudo bem. Só que isso não significa que ele tinha que ficar deitado. Muitas das vezes a gente quer justificar a nossa posição, o nosso posicionamento com o nosso problema. Por que você está aí deitado? Ah, porque eu estou doente. Não significa que você tem que estar assim. Você tem que estar buscando ser o primeiro. Não é deitado que se corre essa corrida. Não é deitado que se alcança o milagre que você está esperando. E Jesus vendo ele deitado, e você pode entender que Jesus estava falando sobre, não poderia ser essa a sua atitude, porque Jesus vê ele deitado, e aí Jesus questiona, você quer ser curado? Queres ficar são? Por quê? Porque você está deitado. E muitas vezes é um modo que nós estamos, precisamos de um milagre, precisamos da intervenção de Deus, precisamos alcançar a cura, precisamos alcançar a bênção, mas tanto tempo passou e agora a gente só fica deitado. Tanto tempo passou e agora a gente não tem mais atitude, a gente não tem mais disposição nem de buscar, a gente não tem mais nem força de tentar. Eu vou ficar tentado.
como se é o primeiro deitado? Como? Eu acho interessante porque naquele tanque ali, tinha cegos. Agora me fala, como que o cego vê o movimento das águas? Ele está ali, correndo aquela corrida. Ele está ali no mesmo desespero, na aflição, na dor. Ele é um enfermo também e ele quer ser curado também. E o cego está lá. E como que vê o movimento das águas? O que significa isso? É porque ele está ali há 38 anos, ele tem uma dificuldade, mas muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor têm uma dificuldade maior ainda. E elas estão lá, e elas estão em prontidão. Eu quero dizer para você, o seu problema não pode justificar a sua falta de posicionamento. O seu problema não pode justificar a sua falta de interesse. O seu problema não pode justificar a sua falta de entusiasmo para buscar o que você precisa. Não fique deitado. Eu tenho certeza que por 38 anos ele bolou alguns planos, algumas estratégias. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar bem aqui na beirinha. Na hora que mexer, eu tombo. Eu tenho que conseguir alguma estratégia. Só que nenhuma deu certo. Isso é o reflexo da nossa vida, é o reflexo da nossa história. A gente vem carregando um problema há muito tempo, a gente já bolou planos, a gente já fez esquemas, a gente já bolou estratégias, mas não deu. Mas mesmo assim, persevera e fique esperando o milagre. Só que aí Jesus chega e faz uma pergunta que parece ser indelicada, inconveniente, principalmente nos nossos dias. Você chegar na pessoa, sabe que a pessoa tem um problema e você vai lá e fala exatamente do problema dela. Jesus chega e diz assim, você quer ser curado? Ah, irmão, é uma pergunta que não dá coragem de fazer, não. Que a pessoa vai olhar para nós e vai falar, o que você acha? O que você acha? Você acha que não? Você acha que eu estou aqui no tanque porque eu estou contando quantas pessoas estão saindo curadas? Você acha que eu estou aqui no tanque só para ficar olhando para todo mundo? Você acha que eu estou no tanque doente para me avisar os outros? Mas sabe o que acontece? Jesus tinha que tratar o coração desse homem. Não era só a questão da paralisia, Jesus tinha que tratar o coração desse homem. Como assim? Versículo de número 6 diz assim, Jesus vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? A resposta é objetiva e clara, sim ou não? Ó a resposta dele, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso é a resposta do que Jesus perguntou? É a resposta, irmão? Não, Jesus perguntou, você quer ser curado? Qual que é a resposta? Quero. Mas não. Ele foi querer justificar o seu estado. Senhor, eu não tenho ninguém. Foi isso que ele falou. Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Porque quando eu vou, outro desce antes de mim. Eu quero que você entenda isso. Esse homem está ali 38 anos, amargurado e murmurando que ele não tem ninguém. Ele está ali e todo dia que ele passa ali, ele fala, hoje eu não vou ser curado porque eu não tenho ninguém. Não consegui novamente chegar porque eu não tenho ninguém. Outra vez não deu certo para mim porque eu não tenho ninguém. E a justificativa dele de nunca conseguir é porque ele não tem ninguém.
Agora eu quero que você preste bastante atenção. Em Marcos capítulo de número 2, vai dizer que tem um paralítico na história também. Só que esse paralítico está sendo carregado por 4 amigos que não medem esforços para colocar ele de frente para Jesus. Eles vão lá, abre o teto da casa onde Jesus está e desce o paralítico na frente de Jesus. Quem? 4 amigos. Sim ou não? Agora me fala, o problema é o mesmo. E por que que um tem 4 amigos e o outro não tem ninguém? Não é o problema que afasta as pessoas, mas é você mesmo. Aquele homem não tinha ninguém, não era por causa do problema, mas era por causa da personalidade. Era por causa do caráter. Era por causa da boca e da língua. Era por causa das atitudes. Aquele homem não tinha ninguém por causa do coração dele. Aquele homem não tinha ninguém para o ajudar por causa de quem ele era, independente do problema. Então, muitas das vezes as pessoas se distanciam de nós, não por causa do nosso problema, mas por causa de quem nós somos. As pessoas muitas das vezes nos abandonam na estrada da vida, não por causa do nosso problema, mas por causa da nossa boca, por causa da nossa língua, por causa do nosso coração, por causa das nossas atitudes. E muitas das vezes a gente fica reclamando que não tem ninguém. E muitas das vezes a gente acha que o nosso problema não foi solucionado porque nós não temos ninguém. E a gente se vitimiza como eu fui esquecido, eu fui abandonado, mas muitas das vezes nós temos um problema e afastamos as pessoas que podem nos ajudar da nossa vida. Agora veja o outro. O outro tinha 4 amigos que não mediam esforços. É o mesmo problema. Mas as pessoas são diferentes. São diferentes. Aquele homem no tanque, ele via que os cegos não podiam enxergar. Mas como que eles conseguiam? Porque eles estavam acompanhados. Porque eles tinham alguém que olhasse por eles. Aquele homem viu outros paralíticos sendo curados, mas foram curados por quê? Porque tinha quem carregasse. Aquele homem viu diversas situações serem revertidas naquele tanque, mas ele tinha que entender que milagre só acontece quando nós estamos acompanhados pelas pessoas certas. Entenda uma coisa, milagre é algo não só para ser vivido individualmente, mas é para ser compartilhado com os amigos. Milagre é para fazer parte do meu sorriso, mas também daquele que está do meu lado. Milagre é para ser vivido não simplesmente individualmente, mas também no âmbito familiar. Milagre é para ser sorrido na mesa quando todos estão sentados juntos. Então ele chega à conclusão: não tenho ninguém. Por que que você não tem ninguém? E muitas vezes a resposta é: por causa de mim mesmo. Nós temos que fazer essa reflexão. Nós temos que nos questionar e ver se não somos nós mesmos quem estamos afastando as pessoas de nós. Elas não vão embora por causa do teu problema, elas vão embora por causa de você. Mas aí, graças a Deus, Jesus ele traz um ensinamento poderoso agora. Porque quando ele está se questionando do homem, quando ele está se questionando que ninguém faz nada por ele, quando ele está questionando e ele está murmurando, dizendo que ninguém o ajuda, que ninguém faz nada por ele, Jesus não faz mais nenhuma pergunta, mas olha para ele e diz assim: levanta, toma o seu leito e anda. O que significa? Ainda que todos desistam de você, Jesus vai aparecer na tua história e vai mudar a tua realidade.
você não vai mais se queixar que não tem ninguém, mas agora você vai ter um cântico dizendo: Ele apareceu no meu caminho, Ele apareceu na minha história, Ele apareceu na minha casa, Ele apareceu no meu trabalho, Ele apareceu no meio da minha rotina, me fez uma pergunta que eu nem entendi direito, mas mesmo assim Ele mudou a minha história. Quando eu estava me queixando, me lamentando, quando eu estava murmurando, quando eu estava dizendo que todos me deixaram, Ele me mostrou que Ele estava ali por mim e mudou a minha história. Jesus é aquele que faz a pergunta porque Ele pode resolver. Jesus é o que faz a pergunta porque é o que faz o milagre. Só que o homem, ele tinha que cair em si, que ele era o culpado de não ter ninguém. Só que entenda isso. Versículo de número 8, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aquele dia era um sábado. Uma pergunta que eu me fiz: se esse homem não tinha ninguém para ajudar ele no tanque, curado agora ele vai para onde? Curado agora ele vive esse milagre com quais amigos? Para quem que ele vai contar? Ele vai correr para os braços de quem? Ele vai compartilhar com quem? Com que casa? Em que casa ele vai entrar agora? Só que o texto responde. Versículo de número 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que está fora curado não sabia, e o que fora curado não sabia quem era. Irmãos, isso daqui talvez retrata a nossa conversão. Quando Jesus mudou a nossa condição de perdidos, quando Jesus mudou a nossa condição de pessoas invalidadas pela sociedade, quando Jesus mudou a nossa condição de desesperados para agraciados, quando Jesus mudou a nossa realidade de desgraçados para graciados, e aí a gente fala: bom, eu não conheço ele. Quem que foi que te curou? Não sei. Mas ele falou que era para mim tomar o leito e andar. E eu estou fazendo. E muitas vezes a nossa caminhada no Evangelho começou assim. Quem mandou você fazer isso? Quem mandou foi quem me curou. É por isso que eu estou fazendo. Por isso que eu estou indo para a igreja. Por isso que eu estou carregando uma Bíblia. É por isso que domingo, muitas vezes eu tenho que abrir a mão do finalzinho do jogo e tenho que estar lá na igreja. Mas por quê? Porque quem me salvou falou que eu tenho. E quem é? Eu não conheço ele. Ele foi curado por Jesus, mas não o conhecia. Jesus mudou a realidade dele, mas ele ainda não o conhecia. E é assim conosco. Jesus vem, chega, transforma nossa vida, nos resgata, nos salva, e a gente começa então: vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos adorar Deus. E quem é? Eu não conheço ele ainda. Não sei muito bem quem ele é. Se eu ver, eu posso falar: é aquele ali. Graças a Deus, Ele muda a nossa vida, nos dá a ordem, e Ele está preocupado em mostrar quem Ele é no meio do caminho, no meio da jornada. Vai caminhando, uma hora eu vou falar quem eu sou. Vai caminhando, uma hora eu vou mostrar quem eu sou. Você ainda vai me conhecer, vamos caminhar. Levanta, toma o leito, vamos dar os primeiros passos, vamos começar a história, porque você ainda vai me conhecer. E ele não sabia. Não sei quem é. Mas eu acho interessante agora. Porque o Jesus que muda, preste atenção, o Jesus que muda a história é o Jesus que se revela. O Jesus que faz o milagre é o Jesus que vai se fazer
conhecido. O Jesus que um dia apareceu para transformar, ele vai aparecer de novo, para você saber quem ele é. Versículo 14 diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo. Preste atenção. Jesus encontrou ele aonde? Ele não foi para casa. Ele não foi para os amigos. Ele não foi para a festa. Ele não foi para os conhecidos. Ele não tinha ninguém. O que ele resolveu? Eu vou para o templo. Eu vou para o templo porque eu vou mostrar o milagre que ele fez na minha vida. Preste bastante atenção. Nessa época aqui em Jerusalém tinha muitos sacerdotes, mas a religião estava corrompida. Em Jerusalém tinha muitos príncipes, mas eles estavam corrompidos. Em Jerusalém existia um império, mas o império estava corrompido. Mas esse homem, depois de ouvir Jesus dizer: toma o teu leito, levanta e anda, ele diz assim: eu vou para o templo. Não importa como que está a religião, não importa como que está o mundo aí afora, eu sei que dentro do templo eu tenho algo para fazer. Eu tenho que mostrar um milagre que eu vivi. E aí Jesus encontra ele lá dentro. Jesus sabe aonde te encontrar. Jesus sabe aonde você vai depois que ele muda a tua história. E aí o homem está dentro do templo e Jesus se apresenta para ele. Só que eu quero que você preste bastante atenção nesse detalhe. Talvez a gente, sem ler, a gente pergunta: e agora? O que Jesus vai fazer? Curou ele, já levantou, andou, e agora? O que Jesus vai falar? E agora? O que Jesus vai fazer? Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Depois desse encontro no templo, ele falou: agora eu sei quem me curou, agora eu o conheço. E ele vai lá e vai falar: quem me curou foi Jesus. Jesus é aquele que me curou. Eu quero que você entenda isso. Ele podia deixar quieto e falar: não, agora eu sei que é ele, mas eu não vou correr atrás de ninguém. Mas não, ele faz questão. Foi até eles e diz: quem me curou foi Jesus. Eu quero dizer para você, quando Jesus faz um milagre na nossa vida e a gente tem um encontro com Ele e a gente o conhece, a gente faz questão de voltar e anunciar: quem me tirou dessa condição foi Jesus, quem mudou a minha vida foi Jesus, quem me curou foi Jesus, quem me transformou foi Jesus. Agora eu sei quem Ele é e vim aqui falar para você: o negócio é Jesus. Só que preste atenção, que no segundo encontro, Jesus falou: agora você já está bom, está bonitinho, está caminhando, está curado. Mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O homem estava na casa da misericórdia, o tanque chamado Betesda. Só que Jesus tira ele de lá e fala assim: eu vou te mostrar o que é graça. Graça é eu vim até aqui mudar o teu estado, mas agora que eu mudei o teu estado, eu preciso transformar o teu caráter. E quando eu falo com você, a mensagem da graça é: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, ele foi curado. Olha que maravilha. Só que imagina uma ameaça dessa. Imagina só, ele está dando os primeiros passos, está saltitando. Agora ele pode correr, ele pode andar, pode ir e pode vir. Só que o mesmo que o curou, para ele, olha para ele e diz assim: você está bom agora. Só que eu vou falar uma coisa para você: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior do que ficar 38 anos
enfermo naquele tanque? Irmãos, muitas das vezes é esse segundo encontro, é essa segunda palavra que não está sendo dita, que não está sendo pregada, que não está sendo vivida. Jesus transformou a nossa vida sim, Jesus mudou a nossa realidade sim, Jesus fez um milagre sim, Ele é o nosso Salvador sim, mas Ele é o Senhor que diz: vai e não peques mais. Ele é o dono do ouro, da prata, o dono do céu, o dono da terra, aquele que tem o nome sobre todo o nome, mas Ele olha e diz: vai e não peques mais. Porque o milagre que eu fiz na tua vida é para você nunca mais ser o mesmo. É porque o milagre que eu fiz na tua vida não foi simplesmente para te fazer andar, mas é para o teu coração ser diferente, é para a tua mente ser diferente, é para as suas ações ser diferente, é para as suas atitudes ser diferente, é para a tua vida ser diferente. Não é simplesmente para você ter duas pernas boas para andar, mas é para você saber como tem que andar. É para você saber como tem que viver, é para você saber como tem que falar, é para você saber como tem que pensar, é para você saber como tem que olhar. Eu digo para você: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, Jesus, falando essa palavra, Ele não está brincando. Jesus, Ele não mente, aqui é a verdade. E muitas das vezes a gente não reflete nessa palavra o que seria pior. Será que essa palavra não é para mim? Por quê? Porque quantos milagres eu e você já não vivemos, quantas maravilhas de Deus nós já não vemos. Ele nos resgatou, tem coisa maior do que isso. Só que muitas das vezes a gente abandona essa palavra, quando Ele olha nos nossos olhos e diz: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu quero dizer uma coisa para você: sabe o que seria pior? A pior coisa para esse homem é ser curado por Jesus, mas não ser salvo. A pior coisa é viver um milagre na terra, mas não viver uma eternidade no céu. A pior coisa que pode acontecer é cantar e sorrir por um milagre aqui na terra, mas não poder cantar e sorrir no céu por viver a salvação de Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero dizer para você que se aquele homem não fosse curado, não levantasse e andasse, mas se ele fosse salvo por Jesus, a melhor coisa já teria acontecido na vida dele. Se ele pudesse se levantar e andar nas ruas do céu, isso seria o melhor milagre da vida dele. Meu irmão, o pior, sabe o que seria? Se ele pudesse se levantar, mesmo que ele não tenha ninguém, se ele pudesse caminhar, mesmo que seja sozinho, mas na eternidade ele vê que a solidão continuou, na eternidade ele vê que a companhia não é agradável, na eternidade ele vê que o milagre não era tudo o que ele mais precisava, ele precisava do Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, para finalizar essa reflexão, eu sei que todos nós aqui temos problemas e precisamos que eles sejam resolvidos. E tem problemas que às vezes a gente já desistiu, tem problemas que a gente perdeu a esperança, a expectativa, porque, pastor, já passou muito tempo. Quanto tempo? Pastor, já passou uma semana, você acredita? Passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus sabe o momento certo de aparecer na sua história. Mas Jesus não quer simplesmente realizar um milagre, Ele quer transformar a sua vida. Então que você saia daqui hoje com essa reflexão. Vai, filho. Mas não peques mais. Aqui no versículo não aparece uma pergunta,
do homem, não aparece um questionamento, não aparece uma murmuração, ele não diz, mas como? Não aparece. Sabe por quê? Porque, irmão, se ele te fez levantar e caminhar, você acha que ele não consegue te manter de pé? Você acha que ele não consegue te manter limpo? Você acha que ele não consegue te manter santo? Você acha que ele não consegue te manter justificado? Você acha que ele não consegue te manter vivo? Você acha que ele não consegue te manter na graça dele? Só que precisa de uma atitude e de uma ação nossa. Porque não adianta a gente viver um milagre aqui agora. O negócio é viver a vida eterna no céu com Jesus. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.